E aí, criançada, tudo bem? Bom dia! Olha só, no domingo passado a gente começou a estudar um salmo. Quem lembra qual salmo que é? Se você falou Salmo 23, acertou. Sabe quem que escreveu esse salmo? Foi Davi. Isso, Davi. Ele escreveu então o salmo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas espera lá, ele está falando que Deus é o nosso pastor. Que pastor? Igual pastor dado? Será que é isso? Ele estava comparando a quê? Davi, antes de ser rei, ele foi um pastorzinho de ovelhas. Isso vocês já sabiam, né? Ele era um pastor de ovelhas. Eu acho que enquanto ele estava lá cuidando das suas ovelhinhas, ele ficou olhando e pensando, né? As ovelhinhas precisam de mim, elas são tão frágeis, tenho que cuidar delas. E aí ele pensou, Deus é o meu pastor, porque eu sou uma ovelhinha também, preciso de cuidado. E ele me cuida. E assim como ele cuidava das suas ovelhas, ele sabia que Deus estava cuidando dele também. E a gente pode descansar, ficar muito tranquilo, porque Deus está nos cuidando também, porque nós somos as suas ovelhinhas. Olha só esse cântico. Meu pastor é Cristo, e que serei eu, com prazer o digo, cordeirinho seu. Só isso, viu que facinho? Canta comigo. Meu pastor é Cristo, e que serei eu, com prazer o digo, cordeirinho seu. Pode cantar várias vezes para afirmar isso, que o nosso Deus é o nosso pastor e que nós somos os seus cordeirinhos. No domingo passado, a gente viu os 2 primeiros versículos do Salmo 23, que, quem lembra? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdes, leva-me para junto das águas de descanso. E hoje, quais serão os versículos de hoje? Vamos ver? Nós temos aí 2 amiguinhos que vão falar pra gente os versículos dessa semana. E eu quero que vocês, olha, memorizem, guardem bem aí na sua cabecinha os versículos e decorem esse salmo, tá bom? Preste atenção. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, 3. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Viram só? Olha o que Davi falou neste salmo. Ele começa falando que Deus é o seu pastor, que nada vai faltar, que leva para águas de descanso, para pastos verdes. E agora o que ele diz? Que ele renova as minhas forças. Numa outra versão, fala assim, que ele refrigera a minha alma. É a mesma coisa, ou seja, ele me dá um novo ânimo, ele me dá alegria, mesmo que as coisas não estejam bem. Porque depois ele fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nossa, que pesado isso, né? Mas olha, ainda que, mesmo que eu passar por uma situação muito ruim, né, de quase morrer, se isso me acontecer, e Davi sabia disso, porque Davi enfrentava coisas difíceis, às vezes, ele fala de 2 vezes que ele teve que matar, uma vez matar um urso, da outra vez matar um leão, porque eles queriam roubar as suas ovelhas, então ele sabia que era um perigo muito grande, então ele fala, mesmo que eu passe por situação bem difícil, eu não vou ter medo, não vou precisar ter medo nenhum. Por quê? Porque Deus está comigo. Então é a mesma coisa pra gente, ele é o nosso pastor, a gente não precisa temer. Mas tem uma palavrinha aí, né? O versículo fala assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão é a mesma coisa que vara, tá? Olha essa figurinha aí que eu coloquei. O que ele tem na mão? O pastor tem um cajado, viu que o cajado tem uma curva? É para puxar a ovelhinha quando ela está indo para o caminho errado.
Então, Davi sabia muito bem disso. E aí ele falou que Deus usa o seu bordão. Me puxa de volta, me traz para pertinho dele e me cuida com todo amor. Deus é assim, Ele nos cuida muito. Tem um outro cântico que fala disso, né? De Deus ser o nosso pastor. Meu bom pastor é Cristo. Eu já cantei com vocês na primeira aula lá de janeiro. Eu cantei. Vamos cantar de novo? Acompanha comigo e canta aí com toda a sua força que Deus é o nosso pastor. Bora lá? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre minhas calmas, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. É isso aí, sempre, sempre com Ele andarei. Ele é o nosso pastor. E agora a gente vai ouvir a história. Domingo passado, a gente viu que o povo de Deus foi escravizado no Egito, mas que Deus mandou Moisés e Arão e eles foram para libertar o povo. E Faraó nem queria deixar o povo sair de lá, né? Mas Deus libertou o povo depois de tantas pragas, né? Que aconteceram lá no Egito. E Deus então libertou o seu povo e o povo saiu do Egito. Já acabou, será? Vocês acham que foi assim simples? E foram para uma terra prometida? Escuta a história de hoje. Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender mais uma parte da história do povo de Deus. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, Moisés libertou o povo da escravidão. E aí eles foram para o deserto. E como que é o deserto? Olha só, o deserto é um lugar que não tem água, é um lugar com muitas pedras, é um lugar que não tem árvores, é um lugar onde não dá para construir casas. O deserto é um lugar onde não tem água para beber. Será que é legal morar no deserto? Será que é legal viajar pelo deserto? Não é. É um lugar muito difícil para viajar. Porém, Deus cuidou do povo enquanto eles estavam no deserto. E o povo, eles precisavam saber que caminho que eles iam tomar no deserto. Para onde eles iriam? Então, Deus cuidou do seu povo, como? Orientando o povo no deserto. Como no deserto não dá para construir casas, o povo armava tendas. Então, o povo morava em tendas durante toda a viagem no deserto. O deserto tinha muito vento e era um lugar muito difícil. E Deus sabia disso, mas Deus cuidava do seu povo. E como que Deus orientava o povo a saber o caminho? Deus colocou na frente do povo uma nuvem. E essa nuvem, ela ficava orientando o povo a caminhar. Então, tinha a tenda do encontro e nessa tenda onde Moisés conversava com Deus, tinha uma nuvem. A nuvem ficava na tenda
Então o povo montava as outras tendas e ficava acampado. Quando Deus queria que o povo começasse a caminhar, a nuvem se levantava e andava. E aí o povo tinha que desmontar as barracas, todas as tendas e continuar a caminhada. Bem, depois que eles estavam andando pelo deserto, eles sentiram muita fome. E Moisés orou a Deus e pediu comida para o povo. E Deus mandou o maná. O maná é uma semente branquinha que caía junto com o orvalho. E o povo pegava esse maná, triturava o maná e fazia o pão. E assim Deus alimentou o povo toda manhã durante 40 anos, que foi todo o tempo que eles ficaram no deserto. O povo andou mais um pouco e começaram a pedir a Deus carne. Como que nós vamos comer carne, Deus? Então Moisés orou novamente a Deus e Deus mandou codornizes. E o povo comeu carne de codornizes. E assim o povo foi alimentado. E eles continuaram andando pelo deserto, até que eles sentiram muita sede. E o povo ficou muito preocupado, porque não tinha água. Então Moisés conversou com Deus e Deus mandou Moisés ferir a rocha. E Moisés feriu a rocha e saiu água da rocha. E assim todo o povo pôde beber água. Então, mais uma vez, Deus cuidando do seu povo. Deus em nenhum momento deixou o povo sem cuidar dele, dando o maná, dando as codornizes e dando água para o povo. E agora, eles andaram mais no deserto e chegaram ao deserto chamado Deserto do Sinai. Lá no Deserto do Sinai, Deus mandou Moisés subir no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés passou 40 dias e 40 noites. Nesse dia, Deus conversou com Moisés sobre as regras que Deus queria que o povo tivesse, porque o povo não sabia como viver. O que eles podiam fazer? O que eles não podiam fazer? Então, Deus mandou Moisés ensinar isso ao povo. E Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. E disse para Moisés para que ele ensinasse o povo. Tá? Ensinasse o povo o que podia fazer e o que não podia fazer. Então, Moisés, após 40 dias e 40 noites no monte, ele desceu e ensinou ao povo. Ele ensinou ao povo os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, para que Deus continue cuidando do seu povo. E o povo foi aprendendo, e o povo foi cada vez mais agradecendo a Deus e sendo cuidado por Deus. Então, em 40 anos, Deus nunca abandonou o seu povo. Em todo esse tempo que ele ficou no Egito, Moisés ensinou o povo sobre o que fazer, o que não fazer, o que eles deveriam, como eles deveriam viver. Então, nós, crianças, precisamos amar a Deus acima de tudo. E Deus cuidou do povo dele num momento muito difícil que foi o deserto. E hoje a gente está também vivendo um momento difícil, mas vai passar porque Deus cuida de nós. Amamos a Deus acima de tudo e assim Ele cuidará de nós, sempre.
Um beijo grande para vocês. Viram só quanta coisa aquele povo passou lá no deserto, né? Mas Deus esteve com eles o tempo todo. Foram 40 anos de deserto, mas eles tiveram alimento, eles tiveram água, as roupas deles não se acabavam, os calçados não se acabavam. Que impressionante, né? Porque Deus era o pastor deles o tempo todo e eles podiam descansar no Senhor. Olha só, vou deixar o versículo escrito e eu quero que vocês memorizem esse versículo. Ó, guarda bem na sua cabecinha para você sempre se lembrar que o Senhor é o nosso pastor, que nos leva para os lugares maravilhosos, que nos dá alegria de novo, que nos renova. Tá bom? Memorize o Salmo todinho. Nos próximos domingos a gente vai falar os outros versículos, então fique ligado para você aprender. Vamos orar? Obrigada, Deus, porque nós temos um trecho tão lindo na Bíblia, escrito por Davi, que diz que o Senhor é o nosso pastor. E nós podemos confiar no Senhor e descansar no Senhor, porque o Senhor é um Deus tão amoroso que nos cuida. E que mesmo quando a gente faz as coisas erradas, mesmo quando a gente sai do caminho, o Senhor nos traz de volta para pertinho de Ti. Muito obrigada pelo Teu grande amor. E também pedimos para o Senhor nos perdoar, porque às vezes a gente desanima, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente até desconfia que o Senhor não está cuidando de nós. A nossa fé às vezes é bem pequena. Nós pedimos para o Senhor nos perdoar e nos fortalecer, nos ajudar a confiar em Ti todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor. Ajuda-nos a descansar em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, até o próximo domingo. Uma boa semana. Que Deus abençoe vocês e fique juntinho do nosso pastor. Beijos. Meu bom